graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem nossas Bíblias para a nossa meditação de hoje, livro de Esther, nós já sabem, capítulo 8, no dia de hoje, Esther, capítulo 8, Esther, capítulo 8, todos encontraram, amém? Amém, diz assim a palavra de Deus, Esther 8, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai como superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagito, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta é a coisa reta diante do rei, e se disto lhe agrada, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Amedetai, o agagito, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram uma forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, do segundo, tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na cordelaria do rei. Nelas o rei concedeu aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra linda e lhe pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, nos instrui segundo o teu querer e segundo o teu
ser na tua presença. Pai, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Reverendo Emílio Garofalo Neto, quando escreve o seu livro, A Esther na Casa da Peste, a vida cristã no mundo secular, no começo do capítulo, que trata do capítulo 8 de Esther, este que acabamos de ler, ele tem algumas frases que ele tem como costume trazer no começo dos capítulos. Ele traz um ditado popular, que é muito usado especialmente no campo do futebol. As pessoas dizem que de virada a vitória é mais gostosa. Quando nós olhamos para a história de Esther, até o capítulo 7, nós vemos um grande temor sobre o povo judeu, sobre Esther e sobre Mordecai, porque Amã tinha conseguido decretar, fazer um decreto do rei, porque ele tinha o anel do rei, e com o anel do rei ele dava a palavra como se fosse o próprio rei. E nesse decreto ele dizia que as pessoas podiam, num determinado mês, que era o 12º mês do ano, segundo o calendário, no dia 13, se não me engano, matar qualquer judeu. E o judeu que fosse morto, ele podia se apossar dos seus bens. Era um decreto real. Um decreto que dizia: olha, quem matar um judeu não vai ser punido por nada. Está no decreto. E aí os judeus entraram em temor, porque como o decreto permitia a morte dos judeus, ele permitia também que os judeus, se tentassem resistir, ou matassem alguém que viesse contra ele, ele seria condenado. Mas o outro, se conseguisse o matar, não seria condenado. Então eles estavam ali de mãos atadas, porque era um império grandiosíssimo, 127 províncias, iam desde a Índia até a Etiópia. Quem não é muito familiarizado com mapas, você vai entender que a Índia já está ali próximo ao Oriente, a Índia já está colada na China, no Tibete, ali na linha do Oriente, Japão e por ali, e a Etiópia está lá na costa da África. Então pegava todo o Oriente Médio e as pontas dos dois continentes, tanto africano quanto o continente asiático. Então não tinha para onde se fugir. Se você tentasse resistir, você era um criminoso, e como criminoso seria perseguido. E como fugir de um reino tão vasto? Qualquer lugar que ele fosse, ele estaria dentro do reino. E se ele tentasse fugir das fronteiras, não se lhes era permitido, porque eles viviam ali dentro da fronteira do rei, mas eles não tinham trânsito livre, eles não eram súditos, eles eram províncias. Isso quer dizer povos conquistados. Os povos conquistados não podiam tentar fugir dentro das suas províncias. Então, eles só podiam livremente morrer, segundo o decreto que foi dado. Mas, ao final do capítulo 7, depois da grande expectativa que Esther gera no rei Assuero, ela faz o pedido e entrega realmente quem é o inimigo, Amã, e ela aponta: o mau Amã, foi ele que fez tudo isso. E o rei já começa a procurar uma solução, a qual ele encontra e diz: enforquem Amã. É claro que antes de Amã ser enforcado, foi tirado da sua mão o anel do rei que tinha sido dado a ele, que era justamente o crachá que dizia que ele podia fazer o que ele quisesse. E agora já não está mais. Depois que Amã é destruído, o inimigo é extinguido, mas ainda não decreto. E segundo a lei dos médios e persas, os decretos eles não podiam voltar atrás. Se o rei assinou uma vez, não podia dizer: ó, esse não está valendo mais. Não, ia continuar valendo, não se voltava. Assim dizia a lei dos médios e persas. Então nós vemos o desenrolar de Esther, e agora Mordecai, que até o ponto do capítulo 7 estava sentado, vestido de pano de saco, à porta do rei. E aí vem o grande pedido: e agora? O que é que se faz? Nos versículos 1 e 2, nós vemos Esther e Mordecai aí diante do rei. Qual foi a situação? Primeiro, o versículo 1 diz que naquele mesmo dia, sabe, o dia do banquete, onde Amã foi enforcado, deu o rei a Esther a casa de Amã, todos os bens. No decreto de Amã, ele dizia que ia dar uma certa quantia em prata, uma quantia vultuosa de prata, para os cofres reais, para ele poder exterminar o povo, que eram os judeus. Só que agora, a quem pertence todo aquele dinheiro? A rainha Esther fazia parte da lei, e quando alguém era executado pelo rei, o rei mandou enforcar Amã, todos os bens de Amã são revertidos para o rei. Então agora, como pertencendo ao rei, ele dá. A rainha diz: olha,
e pega o anel, no versículo 2 ele diz, estava com Amã, que é o anel que dava direito a ele como grão-vizir, de fazer o que quisesse com o rei, e entrega ao judeu Mordecai. Se a gente se lembrar, no dia anterior, né, o rei descobriu que Mordecai tinha salvado ele e não tinha dado nada. Então, naquela manhã ainda, o rei determinou que Amã pegasse Mordecai, colocasse no cavalo do rei com as vestes reais e desse a volta na cidade de Suzã, dizendo: olha, esse é o homem que o rei quer honrar. E logo depois disso, desenrola-se tudo, Amã é morto e Assuero toma uma decisão. Amã era o meu grande conselheiro, grão-vizir. Agora eu vou nomear Mordecai. Então aquele que estava sendo perseguido, agora ele tem todo o poder. Aquela que estava ali se expondo para tentar salvar o seu povo, agora ela possuía todos os bens e todo o poder daquele que era o seu perseguidor. Tudo foi dado nas mãos deles. E assim mostra Deus, na história de Esther, que o Senhor, Ele olha pelos seus. Conforme nós falamos já há 2 domingos, a nós Ele dá enquanto dormimos, conforme o salmista nos relata. O Senhor dá aos seus enquanto dorme. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente conseguisse ganhar, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, mas a palavra está aí para nos lembrar que é o Senhor que abençoa o seu povo. O que nós conseguimos ter, o que nós conseguimos usufruir, os livramentos, eles não vêm da nossa capacidade ou simplesmente da nossa sagacidade, mas a Deus que nos serve por cada um de nós. E é o que a história de Esther nos mostra aqui, todo desenrolado, todo preparado, até na providência de Deus, na insônia do rei, para que o livro fosse lido e ele se lembrasse do nome de Mordecai. Mas depois de tudo isso, Esther anuncia: olha, Mordecai é meu parente. E o rei chama e dá poder. Esther tem todos os bens. Mordecai, ele é o grão-vizir agora. Esther coloca Mordecai por superintendente de todos os bens de Amã. Eles têm todos os poderes nas mãos, mas ainda existe um decreto. E às vezes nós nos encontramos precisamente na mesma situação. Às vezes a coisa já mostrou que Deus está operando, nós vemos a mão de Deus nas coisas, mas nós ainda continuamos desesperando o nosso coração. Nós nos esquecemos da palavra de Deus quando diz: lançai sobre vós, sobre mim, a vossa ansiedade. Tomai do meu jugo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós confiamos em Deus, como diz as palavras do reverendo Samuel Vieira em uma das suas pregações. Nós confiamos desconfiando muitas vezes. Não parece que está indo tudo certo, mas será que vai dar certo? Mas será que Deus vai completar mesmo? A nossa desconfiança, ela mina a nossa fé em Deus. Nós não descansamos nele, nós deixamos para depois, enquanto as coisas não se resolverem por completo. A gente continua desesperado. E aqui vem o exemplo para nos mostrar justamente isso. Porque quando o povo de Deus ele vê o operar da mão de Deus, olha, se não é operar da mão de Deus, capítulo anterior, Esther fala: olha, estão querendo matar meu povo. Quem é? É Amã. Poucos minutos depois, Amã está sendo conduzido para a forca. Isso não é Deus operando? Está ali claramente, o grande inimigo estava sendo destruído, mas eles ainda estavam desesperados. E aí o que é que Deus tem que fazer? Deus tem que pegar muitas vezes para o crente cair em si, e ele coloca a palavra na boca do ímpio, para a nossa vergonha. Muitas vezes nós fazemos uma série de coisas e a gente acha que está muito bem, que as coisas vão dando, não, mas por que está dando errado? Mas muitas vezes Deus usa o ímpio para poder nos envergonhar, para a gente dizer: eu sirvo com Deus que está acima de todas as coisas. É o que desenrola. Primeiro, Deus resolve tudo. Todos os bens, todo o poder foi dado, mas eles ainda não entendiam o que podiam fazer com isso. Então, versículo 3, Jesus mostra o segundo passo do texto. Esther se apresenta perante o rei no mesmo dia. Versículo 3 diz: falou mais Esther perante o rei, se lançou aos seus pés e com lágrimas implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Então ela foi mais uma vez, e aí mais uma vez o rei estende para ela o cetro, conforme diz o versículo
ela se levantou diante do rei, e no versículo 5 ela diz: se bem parecer ao rei, isso é uma linguagem bem profunda de autoridade naquela época, né? Ninguém chega com ele: Senhor, eu quero isso. Diz: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se isso for a coisa reta que o rei acha que deve ser feito, e for do seu agrado, revogue os decretos concebidos por Amã, quando ele planejou aniquilar os judeus em todas as províncias do reino. E ela ainda apela para o sentimento do rei no versículo 6: como eu poderei vir mal sobre o meu povo? Como eu poderei ver a destruição da minha parentela? E aí vem justamente a resposta no versículo 7 do rei Assuero. Ele diz: eis que esta é a casa de Amã, e a ele penduraram uma forca por quanto tentaram matar os judeus. O rei lhe apresenta aqui e diz: olha, eu já dei tudo para vocês. O inimigo não já foi morto? Eu não já dei plenos poderes a vocês? O dinheiro que moveria o decreto, ele está nas suas mãos agora, não está mais nas mãos dele. O judeu Mordecai já tem o anel do rei, o mesmo poder que tinha Amã quando planejou destruir o povo de vocês, agora está nas suas mãos. O que é que vocês querem mais de mim? Porque os poderosos desse mundo, às vezes nós confundimos. Eles não têm interesse no reino de Deus, eles não têm interesse em Deus. Eu me lembro alguns anos atrás, antes da pandemia, quando de repente inventaram aquele negócio de tal troféu de promessas, eu acho que é esse nome, e começaram a fazer uma premiação para os grandes artistas da música gospel, e de repente aquilo passa na Rede Globo de televisão, que sempre foi ferrenho em publicar qualquer coisa que desmerecesse o Evangelho. Muitos evangélicos levantaram as mãos para o céu dizendo: glória a Deus, agora Deus está nos honrando. Só que o povo se esquece que o mundo, ele não tem interesse no rei, ele faz aquilo que lhe é melhor, aquilo que é do seu interesse. Então, se de repente, como na época de Constantino ou de Teodósio, lá no 3º e 4º século ali, ou melhor, 4º e 5º século, era propício para os reis, para os imperadores romanos, trazer o cristianismo para dentro do império, porque o cristianismo era o único que tinha algum tipo de reconhecimento público e confiabilidade. Também era propício aos romanos perseguirem os cristãos se isso não fosse do seu agrado. Eles não estavam ali virando cristãos, eles estavam se aproveitando dos cristãos, assim como aconteceu e acontece em todo o tempo. O rei, ele está ali porque ele é bonzinho e agora ele ama os judeus. A rainha dele é judia, por um acaso, ele diz: não, então eu não vou deixar ninguém matar o povo da minha rainha, que ela está me pedindo. Eu prometi para a rainha que daria a ela, ainda que fosse a metade do rei. Ela só pediu para não deixar matar o seu povo. Pronto, aqui ó, o inimigo está morto, o poder do anel está com vocês agora, está resolvido. Mas eles pedem que revogue, e o rei tem que lembrar: lembra, olha, versículo número 8. Os decretos do rei, eles não podem ser revogados. Versículo 8 diz assim: esse defeito de Deus, como vem parecer em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então o rei não podia simplesmente dizer: agora a lei não vale mais. Eu acho interessante como Deus organiza a história aqui e nos mostra os sinais da sua própria história. Quando Cristo vem ao mundo para morrer na cruz em nosso lugar, Ele vem para pagar o preço dos nossos pecados. Ele vem para nos comprar. Mas Ele vem nos comprar de quem? Muitas vezes o cristão médio, ele tem na sua mente a ideia de que o preço pago pelas nossas vidas foi pago ao inimigo, como se o inimigo tivesse algum poder sobre nós. Ignoram que na verdade o preço pago pelo Redentor foi pago ao próprio Deus, porque nós devíamos a Deus. E Deus não simplesmente fez assim: só não vou cobrar mais a dívida. A dívida tinha que ser paga, e Cristo veio para pagar o preço. Assim, os decretos aqui, eles estão lá, o poder foi dado, mas o decreto não volta mais. O rei tem que dizer: olha, vocês têm o poder nas mãos, escrevam, façam outro decreto, crie uma situação, faça alguma coisa. E aí nos mostra a operação de Deus em todo o tempo. Nesse segundo ponto aqui, até o versículo de número 8, Deus dá o poder para que
capacidade, Ele nos dá a inteligência, Ele nos dá as portas abertas que possamos utilizar para conseguir aquilo que for necessário para que o reino de Deus ele possa prosperar e para que o seu povo ele possa ter continuidade. Muitas vezes está tudo nas nossas mãos, mas nós não utilizamos. Hoje pela manhã nós estamos comentando aqui sobre o dia do Senhor. Eu comentei sobre como está a nossa nação, que muitas coisas que eram anteriormente feitas em outros dias foram paulatinamente sendo jogadas para o domingo, e nós não fizemos nada com relação a isso. Tem grupos que têm conseguido grandes coisas, só que são minoria. Se a gente for ver a grande briga dos evangélicos, são pessoas, grupos, que vivem tentando criar a ideia de que cristãos são pessoas ruins, são pessoas maldosas, pessoas perseguidoras. E eles fazem tanto barulho que a sociedade acaba escutando, mas ignora dados científicos e estatísticos. Grupos como os grupos de religiões de matriz africana, que são principais aqueles que se levantam contra os evangélicos, dizendo que nós somos intolerantes, a porcentagem deles na população é inferior a 5% a 2% da população. Grupos de disforia de gênero, pessoal que acha que é um outro sexo diferente daquilo que nasceram, para usarmos um termo mais técnico, eles não representam 5% da população. Enquanto isso, cristãos evangélicos, eles representam pelo menos entre 18% e 23% da população. Segundo alguns dados antigos, talvez estejamos um número um pouco maior do que isso. Nós representamos uma parcela muito maior da população, mas nós não conseguimos aprovar, nós não conseguimos nos mobilizar, nós não conseguimos fazer nada. Deus tem dado poder ao seu povo, mas muitas vezes nós não usamos o poder que temos, porque a gente prefere ficar em silêncio. A gente fica assim, eu não vou falar, porque vão dizer que eu estou defendendo causa própria. Mas o movimento LGBT, ou os cultos afro-brasileiros, os ateus, os agnósticos, tanto outros aí, eles não advogam em causa própria também, quando estão defendendo as coisas. Muitas vezes nós estamos como Esther e Mordecai, o poder está nas nossas mãos, mas nós não fazemos nada. É preciso chegar diante do povo de Deus e dizer: eu dei poder nas mãos de vocês, faça como bem lhe parecer, resolva a situação. E parece que só aí Esther e Mordecai caem em si. Nós podemos fazer. Eu preciso que nós, como cristãos, entendamos isso. Não só no modelo temporal, não é só assim uma situação em que um crente tem um posicionamento a alguma coisa. Eu já cheguei em diversas cidades em que eu chegava a pastorear, pelo menos duas. Eu posso garantir, as pessoas muitas vezes apresentam a igreja e a liderança fala: olha, nós temos uma igreja aqui, gente de todas as partes, tem fulano que trabalha na prefeitura, tem outro que é nisso aqui, aí tem outro que é do fórum, tem outro que trabalha em outra área, e apresentam como se fosse assim, uma grande vantagem ter gente da igreja em todos os lugares, porque muitas vezes nós buscamos favores. Só que eu não vejo grande vantagem nisso. Eu vejo grande vantagem em ter no meio cristão pessoas que são reconhecidas como servos de Deus fiéis. Meu avô, sendo analfabeto, ele não era nada, vamos falar assim, diante dos homens. Era simplesmente um pregador da palavra que tinha aprendido a ler na Escritura Sagrada. Mas na cidade onde eu cresci, ele era respeitado, ao ponto de que a igreja presbiteriana era conhecida como a igreja do seu lado, porque ele era a figura que era reconhecida como liderança da igreja. Era marceneiro. Uma vez tentaram colocar ele como candidato a vereador, não deu certo, porque o pessoal dizia que ele não mentia. Ele chegava lá e não prometia nada para o povo faltou dele. Mas ele era respeitado na cidade, só por ser cristão. Nós podemos ser respeitados só por nós sermos servos. Deus. O Senhor não vai colocar nas nossas mãos só o poder temporal, não é só estar infiltrado em alguma parte da sociedade ou no poder da cidade, mas o fato de eu ser um servo de Deus significa muito, porque eu sou filho do grandioso Deus, e o Filho de Deus que se bota como Filho de Deus, por mais que ele não tenha uma
uma posição na sociedade, ele vai ser respeitado se ele viver como filho de Deus. Então é nesse poder que a palavra nos chama a mirar o exemplo de Esther e Mordecai. Deixamos para trás, vemos o que Deus coloca, a índole que Ele nos coloca, a verdade que está nos nossos corações, porque nós temos um Deus que está sobre nós. E quando eles entenderem isso, o que acontece? A partir do versículo 9 até o versículo número 15, se não me engano, versículo 14, para ser mais exato, 9 até o 14, ele fala todo o processo. O Mordecai, ele começa a fazer um decreto, ele dita o decreto, os secretários do rei são chamados. Ele tinha um anel, ele chegava lá, olha, eu quero todos os secretários aqui agora, e juntou todo mundo, e disse, eu quero um decreto assim, 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 assim. Os secretários fizeram o decreto foi publicado. Os cavalos do correio real, criados na cordelaria real, eram aras do rei, foram colocados, selados, e os mensageiros saíram incontinentes, saíram apressadamente para espalhar pelas 127 províncias o decreto. O que é que dizia o decreto de Mordecai? Era muito simples. Se o decreto de Amã dizia que qualquer um podia matar um judeu e ficar com seus bens, o decreto de Mordecai dizia: qualquer um que tentar matar um judeu, ele pode ser morto pelo judeu e os bens dele vão passar para o judeu agora. Ele igualou as coisas. Simplesmente igualou. Me lembrou a história do Êxodo, quando o povo estava morrendo por causa das serpentes. O povo clama a Deus: Senhor, nos livra das serpentes. Moisés ora a Deus e Deus diz: não vou tirar a serpente. Você vai fazer uma serpente de bronze e colocar no meio. Então, quando alguém for mordido, que olhar para a serpente, ele não vai morrer. Mas vocês continuam com as cobras mordendo vocês, porque vocês pegaram. E aqui, os judeus, eles não foram decreto para eles dizer: não, agora o rei está nos protegendo. O que foi dado a eles foi a chance de lutar com as suas próprias mãos. Lembra que o que se fala é que eles estavam mais ou menos no terceiro mês do ano. O decreto de Amã decretava um dia lá no meio do último mês do ano, 12º mês. Então todo esse desenrolar da história de Esther, desde o decreto de Amã até agora, foram 3 meses mais ou menos. Só que ainda restavam 9 meses até o dia que se poderia matar os judeus. Eram 9 meses para que eles pudessem se preparar, se fortalecer, se fortificar, se armar, estar pronto. Qualquer um que vier, entrou aqui, vai estar na ponta da espada. E assim foi feito. Não foi um poder utilizado para oprimir os inimigos, simplesmente para que eles não tivessem chance, mas simplesmente foi dada a chance ao povo de Deus de se defender. Mas olha como Deus faz as coisas de forma garantida. Tudo foi dado, a chance foi dada, só que agora todo mundo sabia, o decreto ia ali. Agora o judeu Mordecai era o grão-vizir, o segundo depois do rei, só o rei estava acima dele. A rainha era judia, e agora foi divulgado em todo o império, e os judeus alcançaram o favor do rei. Então o que acontece? O mundo, ele segue quem proporciona bem-estar a ele. Antes, quem estava achando: agora eu vou conseguir ganhar um pouco mais de ouro quando eu tomar os bens daquele judeu que mora ali do lado. Eu já não gostava dele mesmo. Só que agora é o seguinte: o rei está do lado dos judeus. Aí quem é que o povo apoia? Os judeus. Olha a grande virada: o judeu Mordecai, que na porta do rei ficava vestido de pano de saco. Todos os capítulos anteriores, no versículo 15, o que é que se diz dele? Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, também com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou esse alegria. Então aquele que vestia de pano de saco agora está trajando vestes reais. Aquele a quem se construíram uma forca de 50 côvados de altura, uns 23 metros, agora ele estava vestido com roupas reais. E não era a roupa que o rei mandou colocar nele só para honrar por um momento. Agora era a roupa que lhe pertencia, porque ele era o grão-vizir do grande império persa. Então, agora todo mundo se alegra. Versículo 16: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Eles estavam no topo da honra. Também
banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, quem queria matar judeu, agora no meio do povo, o que é que eles estão fazendo? Não, eu quero ser judeu. O povo não queria se converter. Eles não estavam querendo servir ao Deus vivo. Quando os judeus eles estavam bem na sociedade, agora todo mundo queria ser judeu. E aqui eu quero, nesse último ponto aqui do texto, chamar a atenção. Nós temos um Deus que está sobre nós. Nós temos um Deus que nos garante a vitória, mesmo que não seja do jeito que eu quero. Às vezes a vitória não é o que eu quero, mas é a vitória sim. Mas a grande questão é, não se enganem, meus irmãos. Quando Deus favoreceu o seu povo, e as coisas elas começarem a se desenrolar para aqueles que servem ao Senhor, vai aparecer um monte de gente de todo lugar, dizendo, eu também faço parte desse povo. Eu chamo a sua atenção para abrir os olhos nesse momento exato que nós estamos vivendo, porque na minha percepção, já tem alguns anos, que muitas pessoas se encostam nos cristãos, declarando que também são cristãos, mas na verdade o que eles querem é só aquilo que Deus tem abençoado os seus servos. Não há nada que se possa fazer com respeito a isso. Nós precisamos estar com olhos atentos, mas entender que o mundo ele vai sempre se voltar contra nós. Mas quando a gente estiver lá no topo da pista da onda, quando a gente estiver lá em cima e as bênçãos estiverem sobre nós, sempre vai aparecer alguém para dizer, eu também faço parte desse povo. É por isso que eu sou muito evidente quando eu falo que devemos tomar cuidado, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará na reino dos céus. Tome cuidado e olhe para Esther e para Mordecai, na virada de todas as coisas, na virada de tudo o que acontece. Deus está abençoando aqueles que permanecem fiéis. Não deixemos as coisas de Deus para trás. Não abandonemos os caminhos do Senhor. E utilizemos aquilo que Ele nos deu para poder defender o seu reino. Mas acima de tudo, esse pequeno trecho da história de Esther nos mostra que o que Deus nos concede não é um livramento. Não tem aquela história que eu costumo chamar do Evangelho Tabajara. Para quem é um pouco mais das antigas, que assistiu na época o Cacete do Planeta na televisão brasileira, em que eles tinham um quadro que chamava As Organizações Tabajara. Ele sempre aparecia uma coisa assim, bem estúpida, mas o slogan era muito pertinente. Ele dizia assim: os seus problemas se acabaram. Tem muita gente vendendo o Evangelho no slogan Tabajara, como se eu aceitasse Jesus e todos os meus problemas fossem se acabar. Isso não existe. A história de Esther vem nos mostrar isso. Eles conseguiram o favor do rei, mas não dá para tirar o decreto. O que é que eles podiam fazer? Eles podiam agora ter o direito de se defender. Eles iam se livrar, mas não sem luta. Eles iam vencer, mas não sem esforço próprio. Assim o Senhor nos chama. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É o Deus dos exércitos, conforme diz a sua palavra. Mas não quer dizer que a gente simplesmente vai orar, que a gente quer que faça como Eliseu fez, né? Quando o inimigo vier, os soldados aparecerem, no tempo em que as igrejas forem obrigadas a serem fechadas, as autoridades baterem as portas, a gente quer simplesmente orar e que desça fogo do céu e queime todo mundo, mas isso não vai acontecer. A palavra nos diz que nós precisamos defender, nós precisamos colocar as nossas mãos, nós precisamos usar as nossas vozes, nós precisamos usar as nossas mentes. E começamos com tudo isso a corrigir os erros que foram os erros primários de Esther e Mordecai. Mas parar de nos esconder neste mundo. Nós somos servos de Deus e vamos como servos de Deus e nos defendamos como servos de Deus, porque Ele nos dará a sua vitória. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra linda e pedimos ao Senhor que o ensino da tua palavra seja gravado em nossos corações pelo teu Santo Espírito. O Senhor nos mostra, Senhor, que fazer com aquilo que temos nas mãos, com tudo aquilo que o Senhor tem concedido ao teu povo, todas as aberturas, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, e muitas vezes nós não temos sabido usufruir, ó Pai. Ó Senhor, dê-nos força e nos ensina a usar a força que o Senhor tem nos
para militar pelo teu reino, para a tua honra, para a tua glória, tudo que o Senhor tem preparado diante de nós. Ó Senhor, como povo teu, nós possamos fazer como judeus, nos defender, celebrar os livramentos que o Senhor tem concedido através de nós, através da força que o Senhor nos dá, através das pessoas que o Senhor abre a mente e o coração para nos abençoar, através daquilo que o teu Santo Espírito tem derramado sobre nós. Nós somos guie à tua presença e possamos continuar andando nesse mundo, professando e sempre confessando ao Senhor, diante de todos, assim como o Senhor garantiu nos confessar, diante do nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos.